Eu acho que depois disso transmite no YouTube, não é isso? É só usar os finais aqui. Bom, mas uma satisfação, uma alegria, uma alegria poder voltar a casa, encontrar fisionomias amigas, né? Sempre uma satisfação extraordinária. Sempre que a gente se achega a essa casa, um cabedal muito grande de lembranças assim e de sentimentos vem à mente. Então, uma alegria extraordinária ter mais essa oportunidade de estar aqui assim com vocês. Bom, como tema proposto para o dia de hoje, nos foi apresentado aborto, o aborto e suas consequências para todos os envolvidos. Só repetindo, aborto e suas consequências para todos os envolvidos. Bom, e aí com essa proposição desse tema, naturalmente algumas coisas nos foram passando na mente. E nessa tentativa de organizar de uma forma que pudéssemos minimamente ser claros e tentando cuidar também para ter um alinhamento com o que a doutrina espírita nos apresenta a respeito. E só ainda também me permito dizer, dentro do tempo, né, que a gente tem aqui agora para tratar desse assunto, não vamos dar conta, né, de abordar todas as nuances relacionadas, né? E aí já me permitam sugerir que venham frequentar, participar dos grupos de estudo na casa, porque aí são ambientes e outros momentos em que diálogos dessa natureza conseguem ser desenvolvidos com uma maior extensão e profundidade. Mas para esse momento, uma das coisas que nos ocorreu é lembrar aquele diálogo célebre de Jesus com Nicodemos. Porque então, Jesus conversando com Nicodemos, aquele doutor da lei, e apresentando a Nicodemos a necessidade de, para ter acesso ao reino de Deus, ter de nascer de novo. Jesus, nesse diálogo, entre outros aspectos, ele está nos ajudando a entender essa que é uma lei divina, é uma lei natural, essa de nascer de novo, essa de nós, enquanto espíritos imortais, tornarmos a vida, tornarmos a carne, para ter essa oportunidade de experiências variadas, de expiar o nosso passado. E também no livro dos Espíritos, dentre as leis divinas ou naturais, há lá uma parte em que Allan Kardec, junto dos espíritos superiores, destinam justamente também a discutir uma dessas leis, que é justamente a lei de reprodução. Então, essas nossas sinalizações iniciais é uma tentativa de ir construindo mesmo o entendimento, de ir construindo esse assunto. Então, observem, Jesus apresenta a Nicodemos a necessidade de nascer de novo para então se ter acesso ao reino de Deus. Em O Livro dos Espíritos, a obra básica aqui da doutrina espírita, tem lá um capítulo destinado a essa lei de reprodução, que na conformidade do mundo em que a gente vive, se dá por esses meios que então nós já conhecemos. E também não vamos dar conta, né, de analisar em profundidade todas as possibilidades, mas estamos sim aqui pensando e refletindo que para um novo corpo se formar é absolutamente necessário, do ponto de vista natural, que um homem e uma mulher se relacionem, que haja o encontro do espermatozoide com o óvulo. E aí, desenhando essa reflexão, esse pensamento, também aqui em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec propõe um adicional nessa reflexão, tentando avaliar adicionalmente a essa formação de um novo corpo, a união, a integração do ser espiritual a esse corpo que vai se formar. E aqui Allan Kardec propõe na pergunta 344 de O Livro dos Espíritos o seguinte:
em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento a alma ou o espírito se une ao corpo que então vai se formar? Na resposta, os espíritos superiores dizem: a união começa na concepção. A união da alma ou do espírito ao corpo inicia na concepção. E a concepção é esse momento em que o espermatozoide vai então encontrar o óvulo, vai fecundar o óvulo materno. Bom, mas essa união, ela só se completa no momento do nascimento. Então, desde a concepção até o momento em que tradicionalmente se coloca, a criança vai emitir aquele primeiro chorinho, todo esse é um processo em que a ligação fluídica desse espírito reencarnante em relação a cada uma de suas células que estão sendo criadas, que estão sendo formadas, que estão, talvez melhor dizendo, passando por aquele processo de multiplicação. A cada nova célula, e estamos aqui já nós imaginando, um laço se estabelece, um laço fluídico entre essas células físicas materiais em relação a esse espírito reencarnante. E estamos, inclusive, falando assim, pensando dessa forma, pelos relatos vários que temos na literatura espírita, daquele outro momento, que é o momento do desencarne, onde os espíritos superiores vão dizer que para esse processo de desencarne, os laços vão se desfazendo, os laços vão sendo desfeitos, os laços que ligam esse espírito ao corpo físico, ao corpo material. Por ocasião da formação de um novo corpo, os laços vão sendo feitos, os laços vão sendo estabelecidos. Bom, e estamos sinalizando e tentando desenhar minimamente, o tanto quanto possível nas nossas possibilidades, esse cenário, para já na sequência a gente discutir e efetivamente falar sobre o aborto. Mas aqui queremos destacar a importância e o quão minucioso é esse processo de união do espírito ao corpo, já no sentido inclusive de tentar valorizar esse processo da formação de um novo corpo para que o espírito possa então reencarnar. Bom, e aí com essas falas, essas indicações dos espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, queremos aqui adicionar ainda a lembrança do que se lê no livro Missionários da Luz, onde o espírito André Luiz vai nos esclarecer, vai nos ajudar a entender esse processo da concepção e mais, esse processo todo da reencarnação de um espírito. A descrição que André Luiz faz nesse livro, e aí é um capítulo destinado a esse assunto, cujo título do capítulo é Reencarnação, ele vai narrar dias antes, vai narrar as ações, as atividades de espíritos ocupados e desejosos e envolvidos com o ambiente familiar de um casal e de um espírito reencarnante ao longo de muito tempo. E aí nós vamos enxergar ali descrições de atividades desses espíritos que se posicionam junto dessa família para apoiar esse processo de eles receberem uma nova alma, um novo espírito naquele seio familiar. Nesse processo de descrição, André Luiz vai falar de visitas que ele, inclusive, tem ocasião de participar e fazer naquele ambiente doméstico, junto a instrutores espirituais. Ele vai fazer relatos depois, quando se aproxima mais ali do momento da concepção, então prevista, a presença de espíritos construtores, que seriam espíritos especializados nesse processo
de trazer uma nova alma, um novo espírito, a vida novamente, a esse processo de reencarnação. E aí, só para pincelar aqui algumas dessas atividades que antecedem em muitos dias o momento da concepção, tem um aspecto que nos sensibiliza. O pai desse núcleo familiar, ele se encontra já há algum tempo ali um tanto perturbado já inclusive pela influência do espírito que encarnaria ali no seu seio familiar. Eles entre si haviam tido em uma vida anterior um desentendimento, um desencontro, digamos assim. E aí a presença já desse espírito naquele ambiente doméstico já o perturbava, já o afetava psiquicamente falando. Ele vinha relatando pesadelos, a impressão de estar sendo perseguido, a impressão de ter algum espírito, no caso, que tentaria contra a vida dele, e isso trazia a ele muito medo, muita preocupação e uma condição mental assim, digamos, deprimente, de pouca boa vontade para então com esse espírito que seria um espírito reencarnante no seu seio familiar. Mais um destaque: esse espírito que reencarnaria, isso já havia sido entendido entre eles dois e junto da mãe, antes de que os pais reencarnassem. Esses três espíritos no mundo espiritual previamente já haviam se entendido no sentido de que primeiro viria o pai e a mãe, e eles receberiam a posteriori esse irmão que, por esses movimentos da vida no passado, havia mesmo atentado contra a vida desse que agora seria seu pai. Bom, e nesse estado assim de espírito alterado e perturbado, em uma dessas visitas em que André Luiz tem a ocasião de participar a esse lar e a esse jovem pai, nesse semblante triste, diante desse semblante triste, o instrutor daquela pequena caravana se aproxima para junto de um bebê, de uma criança, um outro filho do casal, que àquela altura contava ali em torno de uns 3 anos de idade, e inspira essa criança a perguntar ao pai a razão pela qual ele se encontrava tão triste. E aí, imaginando a cena, essa criança com toda a sua fragilidade, mas ao mesmo tempo demonstrando essa perspicácia talvez inesperada, de enxergando o semblante do pai, aquela tristeza, se posicionar perguntando o que se tratava. E essa pergunta simples, a princípio, já é o bastante para abrir caminhos na consciência desse pai, para que ele mudasse então de postura, para que ele mudasse esse estado mental perturbado e se fizesse mais receptivo. O diálogo vai se estender a tal ponto em que essa criança chega mesmo a apresentar ao pai uma oração que ele, essa criança, havia aprendido com a mãe. E diante da oração e promessas de que mais à noite eles poderiam fazer em conjunto uma oração, esse cenário, essa mudança de mentalidade, deixa espaço para que o instrutor espiritual daquela pequena caravana pudesse, quando esse pai, desprendido do corpo físico por ocasião do sono, pudesse estabelecer com ele um diálogo, o ajudando a relembrar os compromissos assumidos no passado, dando incentivo, fortalecendo, concedendo a ele esperança, apresentando a ele a certeza de que ele não estaria sozinho para lidar com o que estava então por vir. Mas enfim, esse relato e essa lembrança, imaginando que alguns dos companheiros aqui já tenham tido ocasião de ler e estudar esse livro, ou talvez mencionando e motivando quem ainda não conheça, que busque, porque é uma leitura extraordinária e muito minuciosa nesse aspecto. Vamos aqui chegar num ponto alto para o desenvolvimento que a gente pretende,
que é então a ocasião em que esses pais, vou mencionar os nomes, o senhor Adelino e Raquel, eles têm então a sua noite, eles têm o seu momento de intimidade, e é um momento de intimidade absoluta mesmo. Isso também é importante a gente relatar e mencionar, do casal que tem uma conduta reta e bem dirigida, mesmo em relação aos espíritos, na sua relação sexual, na sua relação de intimidade, eles têm a sua privacidade preservada. Nem os espíritos conseguem ter acesso a esse momento, que é dos dois. É um momento dos dois espíritos e não há interferências. E aí é fora de dúvida que em ambientes ou entre casais, onde o respeito e essas virtudes mais nobres de ligação entre duas almas não se estabelece, realmente fica espaço para interferências, digamos assim. Mas o momento em que queremos chegar é que após então esse casal ter o seu momento de intimidade, André Luiz ele vai relatar a presença e o trabalho do instrutor espiritual junto do ventre materno, porque ao longo do caminho do espermatozoide até o encontro do óvulo, do útero até ali a tuba uterina, esse espírito, esse instrutor, ele consegue magneticamente identificar ali aquele espermatozoide que carrega efetivamente, digamos que a carga genética, já prevendo aquilo que no futuro esse espírito reencarnante teria de problema no coração. E aí, à medida que ele identifica por um influxo magnético, ele realmente dá mais força a esse espermatozoide em específico. E em meio aos outros milhões, esse se destaca e de fato alcança primeiro o óvulo, e a fecundação se realiza, ela ocorre. Junto a isso, o André Luiz também narra e evidencia o trabalho desse espírito, Segismundo, o espírito que reencarnaria, no sentido de redução, inclusive, de seu perispírito para essa forma mais infantil mesmo, a ponto, e aqui ficamos imaginando, de quando o feto ou quando o bebê já estivesse completamente formado, houvesse efetivamente essa coincidência, naquela mesma pegada de estabelecimento desses laços, desse espírito, ou do perispírito desse espírito, em relação às células daquele corpo em formação. E é extraordinário, há outros momentos que mereceriam destaque, mas com esse desenho, com essa amostra, e me permitam só mais um destaque, a presença, por essa ocasião, em que efetivamente essa entrega desse perispírito em formação junto ali àquele novo corpo, a que seria a mãe, a dona Raquel, um grupo maior de espíritos se ajunta para aquele ambiente doméstico. E na fala de André Luiz vai se perceber cerca de 100 espíritos que vão ali conjuntamente com André Luiz e os outros que já vinham acompanhando, presenciar e vibrar a benefício daquele reencarnante, com promessas inclusive de que seguiriam acompanhando e apoiando ao longo ali da sua vida, com visitas em momentos variados. Bom, esses destaques, essas breves menções, é com a intenção de evidenciar então o nível de aporte, o nível de amparo, o número de espíritos envolvidos com este processo da reencarnação. Esse trabalho da concepção, da união do espírito ao corpo, não é algo solitário, não é algo feito individualmente. Há um planejamento grande e profundo. E aí, já conseguindo agora então falar sobre o aborto
como que contraria e vai na direção oposta a tudo isso que vimos mencionando. E é a tal ponto em que uma outra pergunta de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec também refletindo a respeito, ele coloca para nós: o aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção, ele pergunta. Ao que os espíritos superiores responderam: há crime toda vez que transgrides a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então, diante da fala de Jesus junto de Nicodemos, a apresentação para nós dos espíritos de que a reprodução tem valor de lei no cenário das leis divinas ou naturais, com essa compreensão que André Luiz nos ajuda a ter, tão complexo o número sem fim de espíritos que se envolvem em um processo assim reencarnatório, pensar no aborto, considerar o aborto nesse processo de interrupção então da vida em qualquer fase, desde a concepção até lá ao 9º mês, é uma transgressão à lei de Deus. E enquanto transgressão à lei de Deus, é fora de dúvidas que há sim consequências, como quem propôs o tema para essa nossa reflexão. Que toda vez que nós transgredimos a lei de Deus, é natural e é uma consequência esperada que a nossa consciência, atuando para nós mesmos como juiz, nos acuse. E é onde nos achega aquele sentimento de culpa, é onde vai se ajuntar o remorso. E é interessante, eu já vou mencionar uma fala de um companheiro, porque esse sentimento de culpa, essa percepção, ela vem ainda que quando no procedimento não se tenha a possibilidade de refletir sobre: será que o que eu estou fazendo é errado? Isso independe. E é interessante refletir e pensar assim, porque em um outro momento, também no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos superiores respondem: na consciência. Então, no nosso íntimo, no fundo do nosso ser, todos nós temos a ciência das leis de Deus. Na nossa vida objetiva e cotidiana, várias situações nos levam a nos distanciar e, por vezes, não conseguir nos conectar a essas verdades, a essas leis que residem já em nós. E aí é onde se vai dizer que inconscientemente, ou por ignorar, uma pessoa cometeu uma transgressão à lei de Deus. Mas, na medida em que os espíritos superiores assim nos apontam e apresentam, em realidade isso não acontece. Não há inconsciência, não há desconhecimento. E é por isso que, ainda que objetivamente a pessoa não julgue e não avalie que o que está fazendo é uma transgressão à lei de Deus, a sua consciência vai pesar em algum momento, vai cobrar, ou a pessoa vai entrar naquele estado de perturbação. E aqui o que queríamos mencionar é um relato de um companheiro chamado Alberto Almeida. Ele é um médico e também terapeuta, e tem um trabalho extraordinário em Belém, no Pará, de valorização da vida. Esse companheiro espírita, inclusive, ele
a exemplo de outros como Divaldo, Raul Teixeira, enfim, também corre o mundo divulgando a doutrina espírita. Ele vai fazer o relato de um de seus atendimentos a uma jovem que ela havia cometido 6 abortos. E nessa condição, sem avaliar, talvez sem perceber e sem entender que o aborto era, então, como estamos analisando aqui, uma transgressão à lei de Deus. E ela, então, em um estado de sofrimento mental muito grande, a tal ponto de a família não mais estar dando conta de lidar com ela, em função das posturas novas e estranhas para os olhos da família ela vinha adotando. Ela se vê inclusive sozinha, abandonada mesmo, e por isso vai buscar ajuda. E esse companheiro é um dos que se posiciona para ajudá-la. E nesse processo de busca de entendimento do que está acontecendo, o que levou essa companheira a esse estado de desequilíbrio mental, é aí que se apresenta esses fatos, esses 6 abortos que ela havia cometido. É uma situação mesmo de conflito entre o que na consciência se sabe que é o certo, se tem como o melhor a fazer, mas na vida objetiva e imediata se adotou o caminho contrário. É aquele mesmo sentimento de culpa, é sim aquele remorso, é sim aquele peso. E aí, na busca de tratamento, na busca de se refazer, o que esse companheiro recomenda a ela é justamente a terapêutica que avalio todos nós aqui estamos buscando, que é no sentido, ou de um lado, buscar o conhecimento objetivo e claro dessas realidades da vida espiritual que a muitos passa desapercebido, e aí ele sugere mesmo que ela passe a frequentar os trabalhos, as reuniões de estudo, para esse ajustamento, e de outro lado, que ela se permita e se entregue também aos trabalhos de valorização da vida. Que essa companheira dedique um pouco do seu tempo e de sua energia a benefício do irmão do caminho. Que ela, sem a necessidade de precisar mencionar o que havia feito, que ela consiga se posicionar de uma forma contrária a esse cometimento equivocado, que ela busque apoiar, sustentar outras mães que por motivos variados passem a considerar o aborto como uma solução talvez para um dado problema, para uma dada situação equivocada. E aqui é bastante bonito e pertinente refletir, e aqui eu estou tentando caminhar um pouco com quem propôs esse tema, porque na proposição fica evidenciada então essa preocupação com as consequências do cometimento do aborto. Mas quando a gente tem um cenário como esse, de busca de uma terapia, essa é a terapia que a doutrina espírita nos apresenta a todos no âmbito da caridade. É a aplicação do amor, é a vivência plena do amor. E aqui avaliamos também como sendo muito pertinente lembrar Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que por muito perseguiu cristãos e realmente ordenando a morte de muitos cristãos, ele, na medida em que tem a oportunidade, a ocasião de se encontrar com o Cristo de Deus, ele se renova, ele se refaz, ele se transforma, a tal ponto de, ao invés de Saulo agora se apresentar como Paulo,
evidenciando uma mudança profunda de atitude, de postura, de conduta na vida. E esse é o convite que é feito a todos nós. Aqui a discussão, a princípio, é em torno do aborto, mas nós temos ciência, na consciência, de muitas outras transgressões às leis de Deus possíveis. E intimamente, numa análise pessoal, profunda, sincera, cada um de nós sempre vai encontrar, pela condição mesmo em que estamos em um mundo como esse, momentos da vida, se não nessa, na passada, em que também nós transgredimos a lei de Deus. E para nenhuma dessas situações de transgressão, nós devemos nos entregar ao sentimento de culpa. Não devemos nos permitir nos colocar naquela condição de eu não mereço ser ajudado, eu realmente não valho nada. Não é isso. Dos filhos de Deus, ou ainda melhor, para lembrar mais uma vez o bom mestre, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Essa é uma fala muito potente, no sentido de nos ajudar a perceber que, por maior tenha sido o nosso equívoco, a nossa transgressão, a cada um de nós é dada a oportunidade do refazimento, do reajuste em relação às leis de Deus. E é o que vamos já pedindo à espiritualidade amiga que nos apoie a cada um de nós a um reajuste de conduta, e que para isso cada um de nós consiga avaliar a própria conduta. Nesses votos de ano novo, acompanhando a colega que fez a oração inicial, nessa novidade, nesse ciclo novo que se inicia, que iniciemos todos assim motivados a avaliar, a bem avaliar a nossa conduta, a nossa postura, os nossos posicionamentos, as nossas falas, as coisas que temos feito, o nosso modo de pensar. Passemos em revista tudo isso que nos caracteriza enquanto pessoas e guardemos a certeza de que, seja qual for a nossa infração à lei de Deus, há sempre a terapêutica apropriada para aquilo que está destinado a cada um de nós, que é o de nos fazermos espíritos puros, espíritos perfeitos. E me permitam só ainda um último destaque, porque na proposta de tema apresentado, a pessoa sinaliza uma preocupação em relação aos envolvidos. E aqui cabe o destaque de que se envolve uma transgressão dessa natureza, de fato, todas as pessoas que deram força, que incentivaram, que indicaram um endereço, que deram um cartãozinho de um local, a pessoa que efetivamente se colocou a provocar esse aborto, todos se posicionam e serão chamados a responder como corresponsáveis a essa transgressão. E esse destaque final é só para evidenciar que sim, há transgressões de grande monta e há outras menores. Mas nos lembremos de novo o Cristo. Na medida em que transgredimos de uma forma grande ou pequena e fomos então metidos em prisão, de lá nenhum de nós sai enquanto não pagar o último ceitil. Ninguém sai enquanto não pagar o último ceitil. E aqui é só um apoio no sentido de que, de forma grande ou pequena, cada um de nós que nos encontramos hoje em um mundo como esse nosso, tem sim a sua cota, a sua parcela de equívocos do passado, a
buscar o reajuste. E essa indicação de que com o amor, com a caridade, com essa dedicação, essa entrega, com essa visualização de Deus, nosso bom Pai, na pessoa do próximo, a gente consegue a reparação, a gente consegue quitar esse sentiu. Isso é o que haverá de nos trazer a serenidade, a calma, para que a justiça divina sim se faça e se realize em relação a todos, mas de uma forma em que vamos nos educando e reabilitando para novas e melhores posturas em conformidade com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que a gente pede, é o que a gente deseja, que todos tenhamos a força, a inspiração para buscar sempre esse ajustamento de conduta em relação ao Evangelho do nosso Senhor.